Bom dia pessoal, no vídeo de hoje eu venho mostrar para vocês um gerador de PWM com o CI555, certo? Bom, o que é o PWM? O PWM é ou modulação por largura de pulso, é uma técnica utilizada para controlar a quantidade de energia que é enviada a um dispositivo elétrico e funciona alterando a largura dos pulsos de uma onda quadrada de tensão. E o que é o CI555? O CI ele é justamente um componente que ele é mais voltado para isso, certo? Ele é um CI capaz de gerar sinais precisos de frequência e temporização, certo? E os materiais que a gente vai usar serão um resistor de 2K2, um resistor de 1K ohms, um LED, dois diodos, um N4007, um capacitor de 100 nanofarad, outro capacitor de 10 nanofarad, um potenciômetro de 10K e o CI555, certo? Então vamos para a montagem. Bom, o circuito a ser montado é esse daí que está na tela, tá? Durante o vídeo eu mostro a ligação dos fios, mas ela é muito difícil de se entender, certo? Mas se você seguir essa foto que tá aí agora, você consegue fazer o circuito funcionar do mesmo. O PWM ele é controlado por essa parte que é os dois diodos e o potenciômetro, certo? Os diodos controlam a direção da corrente que vai e vem, ok? E o potenciômetro controla a resistência de cada um dos lados, que é justamente isso que vai dizer a largura do pulso, ok? Que também pode ser calculada através da seguinte fórmula, do período de carga e do período de descarga. Partindo agora para a montagem, a gente vai pegar aqui o CI principal, né, que é o 555. Vou colocar aqui no meio da protoboard. E primeiro eu vou fazer a ligação entre pinos que se conectam, certo? Então aqui, por exemplo, a gente tem o 2 com o 6. A ordem que a gente segue é assim, é sentido anti-horário da marcação dele, que nesse caso aqui é uma bolinha mais baixa, certo? Do 2 para o 6, temos também do 4 para o 8. Do 4 para o 8. Bom, agora vamos pegar o capacitor de 10 nanofarad, certo? O capacitor de 10 nano, que é esse daqui, eu vou ligar do pino 5 para o pino 1, saindo do capacitor, o pino 1, e depois do pino 1, ele é levado para o GND. Vou colocar aqui. Também temos um capacitor de 10 nano, ligado da saída 2 para o terra, que eu vou colocar assim. E agora vamos pegar o potenciômetro, ligar aqui na protoboard, pegar os diodos e colocar um virado para cima e um virado para baixo. Esses dois pinos eles são interligados, esses dois diodos são interligados. E essa saída também é ligada no pino 7. Então vamos colocar aqui no 7. E o resistor de 1K, a gente leva dessa saída, dessa ligação, para o pino 4. Então pegamos daqui, resistor, a gente pega a saída dele e leva para o pino 4. E agora a saída do potenciômetro, certo? A saída do potenciômetro a gente liga no pino 2 ou no pino 6, que a ligação dá na mesma, porque eles são interligados. Agora também a gente vai alimentar, tirando do pino 8 ou do 4 e levando para a alimentação. Agora para a saída a gente vai pegar do pino 3 e levar para o resistor, e do resistor a gente leva para o negativo, para o GND da placa. Pronto, basicamente é isso. Então agora a gente que precisa é alimentar. Aí aqui eu tenho a alimentação numa fonte de bancada de 9 volts, que eu vou ligar aqui no positivo
e aqui no negativo. Já podemos ver que o LED acende. Então, ligando o potenciômetro, é possível ver que a intensidade do LED muda conforme o potenciômetro é variado. Bom, agora depois de alimentar, a gente vê a variação de luminosidade do LED e levando para o osciloscópio com a ponta de prova de aterramento no negativo e o positivo do osciloscópio na perna do resistor antes de ir para o LED, a gente varia. No osciloscópio a gente vai ver essa forma de sinal, certo? Uma onda quadrada, com o tempo que ela é permanecida desligada e o tempo que ela é ligada. Então, variando o potenciômetro, a gente consegue diminuir o tempo que ela é ligada e ao mesmo tempo aumentar o tempo que ela é desligada. Ou seja, fazendo as contas, no final a gente vai perceber que a tensão de saída vai ser menor por causa do tempo que ela é ligada para ser pequeno. Então, a gente está aqui. Quando diminuímos a intensidade do LED, o tempo que o PWM é ligado, ele é pequeno. Então, o LED acende com a pouca intensidade. Quando a gente aumenta o brilho do LED, a gente está deixando o tempo que ele é ligado maior. Então, a tensão que é liberada é maior. Com isso, a intensidade é aumentada. E no final, a gente vai acabar tendo alguns problemas, como esse pico daqui de energia que a gente chama de ruído. Isso, dependendo da tensão, nesse caso aqui a tensão de saída é por volta de 5 volts. Então, a gente vai ter, dependendo da altura, pouco mais de 10 volts. Dependendo do circuito, isso pode danificar. Então, o ideal seria que na saída a gente tenha um diodo Zener ou algum outro equipamento, outro componente que possa não deixar sair esse ruído, ok? O interessante de se notar é que quando a gente muda o PWM para uma intensidade menor, a gente está diminuindo a tensão de saída. E quando a gente diminui a tensão de saída, pela lei de Ohm, a gente também aumenta a corrente para poder ter a mesma potência. Então, quando a gente está aqui com a menor intensidade, a gente tem, nesse caso aqui, 13 mA que o LED está consumindo. E quando a gente aumenta a intensidade do LED, a gente está deixando passar mais tensão para ele e com a mesma potência a corrente diminui, passando agora para 6 mA. Bom, e para que o PWM pode ser usado? Ele pode ser usado em motores, para controlar a velocidade dos motores, certo? Isso é muito importante na indústria, principalmente. Controle de iluminação de LEDs e lâmpadas. Com o PWM você consegue controlar se fica mais escuro ou mais claro, certo? Fonte de alimentação, porque ela consegue regular a tensão de saída e deixar estável. E em sistemas de áudio, para amplificar o sinal da saída do áudio, certo? Principalmente são esses os usos do PWM.